Perguntas e respostas. Teste teórico. Passe na primeira tentativa. P. Qual é a regra do retrovisor central ao ajustar os espelhos do veículo? R. A regra do retrovisor central significa ajustar o espelho retrovisor interno para que você possa ver toda a janela traseira do veículo. P. Como você deve se posicionar ao dirigir em uma via com faixas reversíveis? R. Dirija na faixa apropriada, conforme indicado pelas luzes de sinalização ou placas acima ou ao lado da via. P. Quando você deve usar a marcha N neutro em um veículo automático? R. Use a marcha N neutro quando o veículo estiver parado e o motor estiver em funcionamento, como em um semáforo. P. Como você deve reagir a uma placa de fim da via de mão dupla? R. Esteja preparado para encontrar tráfego no sentido contrário após a placa. P. Como você deve se posicionar ao fazer uma curva à direita em uma interseção com uma ilha de tráfego? R. Posicione-se à direita da ilha de tráfego e vire à direita, contornando a ilha. P. Quando você deve ceder o direito de passagem a um pedestre? R. Ceda o direito de passagem a um pedestre na faixa de pedestres, em um cruzamento ou quando o sinal de pedestres estiver verde. P. Quando você deve usar a marcha D-Drive em um veículo automático? R. Use a marcha D-Drive para a condução normal, permitindo que o veículo mude automaticamente entre as marchas. P. O que você deve fazer ao se aproximar de um cruzamento com uma placa de cruzamento de caminhões? R. Reduza a velocidade e esteja preparado para caminhões entrando ou saindo da estrada. P. Como você deve reagir a uma placa de área de descanso? R. Esteja preparado para uma área de descanso à frente, onde você pode parar e descansar durante viagens longas. P. Quando você deve acionar o limpador de para-brisa? R. Acione o limpador de para-brisa em condições de chuva, neve ou neblina para garantir a visibilidade adequada. P. Quando você deve usar a marcha L-Low em um veículo automático? R. Use a marcha L-Low para aumentar a força do motor ao dirigir em subidas íngremes ou para reduzir a velocidade ao descer ladeiras. P. Como você deve reagir a uma placa de pista fechada? R. Esteja preparado para mudar de faixa ou reduzir a velocidade devido à presença de trabalhadores da construção civil ou condições de tráfego. P. O que fazer se você se aproximar de uma placa de desvio? R. Siga a rota de desvio indicada pela placa, contornando a área bloqueada. P. Quando você deve desligar o motor do veículo ao estacionar? R. Sempre desligue o motor ao estacionar para economizar combustível e prevenir acidentes. P. Quais são as consequências de dirigir sob a influência de álcool ou drogas? R. As consequências incluem multas, suspensão ou revogação da carteira de motorista, prisão e aumento do risco de acidentes. P. Como você deve reagir a uma luz vermelha piscando em um semáforo? R. Pare completamente e prossiga somente quando for seguro e você tiver cedido o direito de passagem aos veículos e pedestres. P. Quando é seguro ultrapassar outro veículo? R. Ultrapasse outro veículo apenas quando você tiver uma visão clara da estrada à frente, houver espaço suficiente e a manobra for permitida pelas leis de trânsito. P. O que fazer se o motor do seu veículo superaquecer? R. Desligue o ar-condicionado, ligue o aquecedor, reduza a velocidade, se necessário, pare em um local seguro para verificar o problema. P. O que significa uma faixa de pedestres zebrada? R. Uma faixa de pedestres zebrada indica uma área designada para os pedestres atravessarem a rua e os motoristas devem parar ou reduzir a velocidade. P. O que fazer se o freio do seu veículo falhar? R. Bombeie o pedal do freio várias vezes, se não funcionar, use o freio de estacionamento com cuidado e procure um local seguro para parar. T. Quando você deve verificar os pneus do seu veículo? R. Verifique os pneus regularmente, pelo menos uma vez por mês, para garantir a pressão adequada e o desgaste uniforme. P. Como você deve reagir a uma placa de estreitamento de pista? R. Reduza a velocidade e esteja preparado para mudar de faixa ou ajustar a posição devido ao estreitamento da pista. P. O que você deve fazer se o seu veículo começar a derrapar? R. Tire o pé do acelerador, vire suavemente na direção da derrapagem e, se necessário, bombeie os freios se não tiver abraços. T. Quando você deve usar os faróis altos? R. Use os faróis altos em estradas pouco iluminadas, desde que não haja veículos à frente ou vindo na direção oposta a menos de 500 pés, 152 metros, de distância.
Se é sido útil este conteúdo, considere amavelmente deixar um like, seus comentários e inscrever-se em nosso canal. Dirija com segurança.